Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Eu vou falar aqui com o prefeito de Brasília de Minas, Gelson Silva, sobre as barreiras. Houve uma intensificação na fiscalização nessas barreiras, Gelson? O senhor fez mudanças também nesses últimos dias para que essas barreiras sejam mais efetivas aqui no município, prefeito? Verdade, Fernando, todos que acompanham a TV Acontece. Houve algumas reclamações acerca do funcionamento das barreiras há pouco tempo atrás, inclusive até um acompanhamento por parte da imprensa, a própria TV Acontece fez uma matéria excelente a esse respeito. E isso gerou a demanda tanto para que fosse intensificada as barreiras, como também que elas fossem reposicionadas, mudassem de lugar. Porque onde elas estavam anteriormente prejudicavam o acesso das pessoas aqui de Brasília de Minas, às regiões aqui do Cristina Rocha, Santa Cruz e também aos chacreamentos Bela Vista. Então houve essa cobrança para que houvesse essa mudança e a partir daquela reunião que nós realizamos com diversas autoridades, surgiu uma solução em que o DR, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, contribuíram para que a gente pudesse colocar as barreiras mais afastadas da cidade e facilitar o acesso das pessoas de Brasília de Minas aos bairros. Prefeito, mas o que a gente tem notado em Brasília de Minas é uma movimentação cada vez maior no centro da cidade. Os comércios cada vez mais movimentados, também muita aglomeração nas agências bancárias. Como que o senhor pretende organizar mais o centro da cidade também nesse sentido do isolamento social, para que o resultado dessas barreiras possa refletir também lá dentro da cidade e ter um resultado bom com relação à prevenção ao coronavírus? Fernando, na verdade, eu acredito muito que a barreira ela cumpriu um papel muito importante. Através da barreira a gente pôde triar as pessoas que chegavam na nossa cidade e aí colocar essas pessoas em quarentena, fazer um cadastro, colocar as pessoas em isolamento. Eu acredito que a barreira contribuiu para retardar que os casos chegassem aqui em Brasília de Minas e que nós tivéssemos casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade. Infelizmente os casos agora eles já começam a aparecer e justamente nesse momento em que os casos estão aparecendo, nós já temos casos confirmados de Brasília de Minas, as pessoas intensificam a movimentação, a aglomeração, então isso gera preocupação para a gente. E a gente acredita que em pouco tempo as barreiras elas vão deixar de ter uma função, porque nós teremos transmissão comunitária em Brasília de Minas. Então, quando nós tivermos uma transmissão em Brasília de Minas, não tem por que a gente tentar combater um inimigo esperando que o inimigo venha de fora, ele já vai estar dentro. Então a barreira ela não vai ter mais uma função, porque o vírus já vai estar circulando na nossa cidade, dentro da nossa cidade. Nesse caso, a conscientização das pessoas seria mais efetiva nesse combate? Então, nós vamos acompanhar o desenrolar, os resultados dos testes, a depender da quantidade, do perfil dessa contaminação dentro da nossa cidade. A gente vai desfazer as barreiras, porque elas vão deixar de ter essa função, elas vão deixar de ser efetivas. Com isso, esse pessoal que hoje atua nas barreiras, a gente vai ganhar mão de obra e essa mão de obra vai ser utilizada na fiscalização e na organização dos comércios e nas aglomerações nas vias públicas da cidade. Hoje, em entrevista na Rádio Clube com o gerente do Banco do Brasil, o Carlos Moura, ele até falou, prefeito, sobre uma reunião, uma conversa que os bancos já tiveram com o senhor também, para ajudar as instituições bancárias nessa organização desse fluxo todo de pessoas nas agências bancárias. O senhor já pensa em trabalhar nesse sentido também para poder organizar isso e não haver tanta aglomeração de pessoas nessas agências bancárias? A gente já conseguiu, né, Fernando, fazer uma reunião muito importante, inclusive isso resultou na mudança das barreiras de localização, que contou com diversas autoridades e também com os bancos. A gente também procura manter um contato direto com os gerentes. A gente também já precisou atuar de maneira mais incisiva, inclusive notificando, a fiscalização já notificou os bancos. Então a gente vem atuando de todas as formas
E, infelizmente, nos próximos dias a gente acredita que teremos mais casos confirmados de Covid-19 em Brasília de Minas. Torce para que não aconteça, mas se isso acontecer, a gente vai desfazer as barreiras e vai transferir essa mão de obra que hoje atua nas barreiras nessa fiscalização e vai ajudar nessa organização de filas, vai fiscalizar os supermercados, se está respeitando o limite máximo de pessoas, se todos os funcionários estão de máscaras, né? E inclusive essas exigências também nós poderemos, quem sabe até tornar obrigatório o uso de máscara, porque aí a gente vai ter uma quantidade de pessoas na fiscalização maior e que vai poder também fazer uma cobrança maior. Prefeito, com a chegada desses casos aqui à cidade de Brasília de Minas, agora são 2 casos confirmados de moradores da cidade, isso gera uma preocupação maior, mas outros municípios apresentaram casos antes de Brasília de Minas. O senhor acha que o trabalho que foi feito em Brasília de Minas no sentido de promover o isolamento social até mesmo de uma forma mais antecipada do que outros municípios ou até mesmo de que o estado de Minas Gerais ajudou a esse achatamento da curva que as autoridades de saúde falam que é tão importante para a prevenção do coronavírus, prefeito? Fernando, como muito bem disse o Sérgio Fabiano hoje em entrevista, né, no seu programa Sala de Entrevista, foi feito tudo o que podia ser feito. Então, às vezes, um município fica querendo transferir a responsabilidade para outro local, para outro lugar. E eu acho que esse não é o caminho. Não adianta um prefeito ficar querendo colocar a culpa em outro prefeito, em outra cidade, em outro município, em outra instituição. O que cabe é cada um refletir. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Estou falando, não é só o prefeito que tem que fazer essa reflexão, não, todo cidadão. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu tenho essa consciência tranquila. Infelizmente, outros locais, outras autoridades, outras pessoas não fizeram, não estão fazendo tudo o que podiam fazer. Então, se porventura a situação se agravar em Brasília de Minas, a gente sabe que a gente fez um esforço muito grande. E a gente acredita que por isso aqui teremos um menor impacto. Então essa que é a grande questão e o que não pode acontecer é nesse momento em que os casos começam a surgir, a população se descuidar. O cuidado agora tem que ser redobrado. Nós já temos certeza que o vírus circula em nossa cidade. Vou falar aqui com o Jomar Vieira, ele é diretor de trânsito e tem trabalhado na organização das barreiras, trabalhado na fiscalização desde quando essas barreiras começaram aqui em Brasília de Minas. Jomar, de um certo tempo para cá, quando surgiram esses casos na região e agora também em Brasília de Minas, você tem notado uma mudança de comportamento nas pessoas com relação à conscientização e à prevenção ao coronavírus? Sim, Fernando. Logo no começo, quando nós começamos a trabalhar, a gente tinha só uma barreira, a gente fazia uma abordagem aos ônibus de passageiros que vêm de São Paulo, Belo Horizonte, enfim, de outras cidades e mais de regiões mais endêmicas. A gente parava esses ônibus e ia conversar com o pessoal, às vezes até agredia a gente com palavras, né? Agredia com palavras, não queria ouvir, não queria dar ouvido o que a gente estava falando, falava que isso era besteira, que não existia, né? Mas com o passar do tempo e com os casos aproximando aqui, na nossa região aqui, São Francisco, São Romão, as pessoas foram tomando mais a dimensão do que é realmente o coronavírus. E começaram a temer um pouco mais e a partir daí facilitou muito o nosso trabalho. Hoje temos uma facilidade de abordagem, a gente faz os pedidos para que eles obedeçam, as regras sanitárias, eles obedecem também. Não causa muito problema com isso. Você tem notado que as pessoas estão mais usando máscara, esses equipamentos de proteção individual, as pessoas estão usando mais aqui que passam pela BR? Sim, a partir da semana passada, da segunda-feira passada para cá, eu senti uma grande evolução nisso aí. As pessoas não usavam, hoje eles param, estão com a máscara, se não estão com a máscara, estão com ela aqui no bolso porque estão dirigindo, às vezes sozinho no carro, mas estão levando o álcool gel, estão levando a luva para se desembarcar, fazer o uso, entendeu? Estão com uma conscientização bem melhor em relação a isso, né? Já notei muita diferença e uma coisa muito evolutiva, muito interessante isso aí. Quantas barreiras estão em funcionamento hoje em Brasília de Minas? Nós estamos aqui nessa que é na saída para São Francisco, mas tem outras também funcionando, com profissionais atuando o dia todo, não é? Tem sim, nós trabalhamos 24 horas, né, um turno de 12 por 36, nós temos essa aqui da saída para São Francisco, saída para Coração de Jesus e saída para Montes Claros. Todas com turno de
funcionando 24 horas e trabalham de 12 por 36, né? São trocadas as turmas, começa às 7 da manhã até 7 da noite, 19 horas de 19 horas até 7 da manhã, né? Esse é o turno que a gente trabalha, mas então estamos nela 24 horas. Jomar, quando iniciou toda essa questão da pandemia, quando o problema começou a estourar no Brasil mesmo, e a gente viu uma certa preocupação das pessoas de Brasília e de Minas com a entrada de pessoas de fora, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, Brasília, de outros lugares. E parece que tinha uma movimentação maior nesse sentido, capital interior. Você tem notado que isso diminuiu um pouco mais com o passar do tempo, ou essa movimentação de pessoas que querem vir para o interior ainda continua? Olha, ainda continua, o pessoal está vindo ainda, só que diminuiu muito. No começo teve a gente fala aquela debandada, voltando para o seu local de origem, que seria aqui na nossa região. Só que como tem as barreiras, houve uma informação que não é a realidade, que a gente está impedindo o pessoal de entrar. E essa informação até contraditória, que não existe isso, né? Aqui a gente faz um monitoramento, faz uma triagem, um acompanhamento, a gente aconselha ir para a quarentena. Então essa fama de que não está deixando entrar, isso inibiu muitas pessoas de virem. Eu já recebi áudio, já recebi ligações de pessoas, mas eu vou poder entrar, vocês vão deixar que eu entre, entendeu? Então a gente conscientiza, ó, é melhor que não venha, fique onde está, para evitar que você tenha um contágio ou até transmita isso para cá. Logicamente ninguém sabe, quem não tem, que os sintomas aparecem depois de dias, enfim, a gente tem esse cuidado de aconselhar a não vir. Onde estiver, fique. Então diminuiu muito. No começo estava um movimento muito grande, hoje diminuiu bem. As pessoas estão evitando mais vir para cá. Muito importante esse trabalho aqui da vigilância sanitária, que está feita as blitz sanitárias aqui, na saída da cidade. E a importância das pessoas estar se prevenindo, estar usando máscara, estar usando os EPIs necessários para se prevenir, para não propagação da doença, entendeu? Que acho que se cada um se cuidar, ficar em casa o necessário, eu saio que preciso trabalhar, então eu me vejo obrigado a sair, mas quem não puder sair, quem puder ficar em casa para fazer o isolamento social, para estar ajudando a não propagação da doença, ter a consciência de estar usando máscara, estar usando os EPIs necessários, entendeu? A doença começou há pouco tempo dentro do país, aí já tem um número grande de pessoas, até no nosso estado mesmo, não está elevando cada dia mais, então é muito preocupante. As pessoas deviam conscientizar mais de tentar fazer o isolamento social, quem puder fazer, que a doença não é brincadeira não, tomara que não, mas isso vai criar uma proporção muito grande ainda. A gente trabalha na linha de frente e a gente está se lidando com isso assim diariamente, a gente vê até o perigo de a gente, um companheiro da gente tá se infectando aí, trabalhando, entendeu? Então a gente tenta se cuidar ao máximo nessa parte aí, mas é uma coisa séria mesmo.